E olha só, Brasil, agora nós vamos mostrar aqui uma matéria muito importante, muito importante. Eu quero que você veja esse vídeo, talvez é o vídeo mais importante deste ano que nós temos para mostrar. Preste atenção, pessoal, o que tem acontecido ali em Brasília, através do STF, do governo Lula e de tudo mais, é impressionante. Você vai ver agora e vai ficar de queixo caído. Presta atenção nessa história. Quem vai mostrar aqui é o deputado Gustavo Gauer. Olha como é seríssimo o que estão fazendo ali em Brasília, mas isso vai ter volta e a conta vai chegar. Presta atenção e nós voltamos em seguida. Eu posso te pedir um favor? Só 4 minutos do seu tempo. Só isso que eu te peço. 4 minutos, assista esse vídeo. Eu não vou nem interferir, nem interromper. Só quero que você assista esse vídeo. Faço questão de sair da tela e assista. Em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente. Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito então me chamou para escrever "Perdeu Mané" na estátua, em frente ao STF. E eu pintei. Não raciocinei direito, talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público, o que fere os meus direitos civis. Sabe, cada vez que os meus advogados entram com um pedido junto ao STF, acende uma esperança. Eu penso que eu vou voltar para casa, mas o não se repete num ciclo infinito de tortura, que me afasta das pessoas que eu mais amo na vida. Por sorte, eu conto com a minha irmã, Cláudia. Volta e meia ela recebe os meus filhos na casa dela aos fins de semana, desde que eu fui presa, e a Cláudia tenta compensar, de alguma forma, a minha ausência. Ela faz bolo de chocolate, ela brinca com eles, ela os leva para dormir na cama dela, e é o que ela pode fazer. E meu marido se vira durante a semana para exercer sua atividade de pintor e cuidar das crianças. Mas as coisas estão puxadas no ponto de vista financeiro. Eu ajudava muito com o que eu ganhava como cabeleireira. Minha irmã me contou que numa das noites que os meus filhos dormiram na casa dela, eles estavam abraçadinhos e ela percebeu que o Caio começou a cheirar o seu pescoço. Ela perguntou: "O que foi, Caio?" E ele respondeu: "Só estou matando a saudade da minha mãe. Eu e ela usamos o mesmo perfume." Minha irmã sentiu uma vontade louca de chorar, porque é muito triste saber que os dois são privados de estar com a mãe por algo que não representa crime na nossa Constituição. Antes era a Débora falando, agora é a Mônica. Mulher, mãe, esposa, cristã, cidadã. Se você não se compadece com a ultrajante desproporção entre o ato cometido e a pena, me desculpe, você não é humano. Ela não usou armas, ela não participou de nenhum plano infalível para derrubar a democracia, ela não sequer adentrou ao prédio depredado. Ela pintou uma estátua com batom. Uma varia que se resolveu com água e sabão. Até juristas com viés de esquerda andam questionando a postura arbitrária, inconstitucional e irredutível. É capricho? Síntoma de Deus? Psicopatia? De Alexandre de Moraes e a ditadura da toga que se impôs no Brasil, com a conivência dos outros poderes. É fundamental enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que a prisão domiciliar é um direito da mãe de criança menor de 12 anos. Barroso, inclusive, já concedeu prisão domiciliar a traficante
porte de drogas. Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, reverteu a decisão de uma outra juíza, concedendo à esposa do Sérgio Cabral, condenada por desvios milionários, a prisão domiciliar. Em sua decisão, o Gilmar ressaltou que a ré possui 2 crianças que dependem da mãe para sua sobrevivência. Abre aspas. Não obstante as circunstâncias do delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana. Portanto, prioriza-se o bem-estar do menor, escreveu o ministro em sua decisão. Salvar a democracia, senhoras e senhores, não se dará calando as pessoas nas redes sociais e criminalizando a opinião. A democracia só será salva quando a lei for para todos. Dito isso, eu quero mostrar para vocês agora quem é essa pessoa que ela estava se referindo. Tá? Quem é a Débora Rodrigues? Débora Rodrigues é essa pessoa que, com um batom, escreveu perdeu mané na estátua, em uma alusão ao perdeu mané que o Barroso disse em Nova York. É essa daqui, ó. Essa mulher é uma cabeleireira jovem, ela e sua família. Mãe de 2 filhos, esse é o marido, os filhos dela. Essa mulher, tá, pegou 14 anos de prisão. Esse é o Brasil que a gente vive. Só queria que você assistisse esse vídeo. Se você não se toca com isso, se o seu coração não dói com essa história, então você não tem coração. A anistia não é uma questão política mais. A anistia é humanitária. É desfazer uma das maiores injustiças e perseguições que já se viu na história do Brasil. Vanessa Viana, mulher de um dos presos, pediu ao lado dos 6 filhos misericórdia ao Gumota. Talvez os senhores não saibam da proporção das consequências da injustiça que nós estamos vivendo. Quando eu falo que eu fui condenada, é que eu fui condenada mesmo. Sou servidora pública há 15 anos e o meu salário do Estado foi bloqueado. Se houvesse um equívoco, uma injustiça, um erro, rapidamente o judiciário era para devolver o meu salário, desbloquear. Sabe o que aconteceu? Até hoje o meu salário está bloqueado. Estado brasileiro, como vai sustentar a minha família? Misericórdia, Gumota. Eu peço misericórdia por mim e por todos os presos e foragidos políticos. Misericórdia, Estado brasileiro. Mas se eu não tivesse ajuda, meus filhos já estariam mortos. Mas graças a Deus, eu tenho ajuda e eu estou aqui para suplicar. Eu estou para suplicar a misericórdia de Deus e dos senhores. Deputado, presidente Hugo Mota, misericórdia por mim e por todas as famílias que sofrem. São crianças que nasceram e não viu o pai. São crianças que estão crescendo desprotegidas sem a presença do pai ou da mãe. Ana, os fatos são teimosos, né? Os relatos dessas mulheres realmente tocam fundo a gente e, mais uma vez, é importante a gente dar nomes. A Vanessa Viana, que é a mulher de um dos presos, estava ali com os 6 filhos, com salário congelado. A Jane Duarte, que é a viúva, mulher do Clezão, que morreu na Papuda sob custódia do Estado. Também a filha do Clezão, a Luísa Cunha, que esteve ali com o emissário da OEA para denunciar os abusos do Poder Judiciário. Realmente, os fatos estão transbordando. Como disse o Cauti, a esquerda está ficando indefensável sustentar essa tese diante de tantos relatos que a gente tem acompanhado. Olha, Paula, eu confesso que foi difícil ver esses 2 vídeos dessas mães. Uma, infelizmente, não tem mais o apoio do marido, né? O Clezão morreu nas mãos do Estado, né? E o Augusto sempre fala isso de maneira brilhante. Esse cadáver do Clezão não vai sair da porta do Supremo Tribunal Federal, vai ficar estendido ali para sempre, para sempre. E é muito difícil, Paula, olhar esses vídeos e não sentir alguma coisa, uma revolta, né? É muita humilhação, é muito sofrimento e o Cauti usou
a única palavra que eu escrevi aqui para falar. Tortura. Isso é tortura. Não tem mais. Agora, o devido processo legal não foi respeitado. Tudo isso a gente já sabe. Tudo isso a gente já sabe. Os americanos agora também vão ficar sabendo. A gente vai falar daqui a pouco do relatório, né, da comissão da OEA, dos enviados, mas eu acho que o que está acontecendo no Brasil em relação à tortura, a palavra é essa, isso vai chegar aqui nos Estados Unidos. As conversas que eu tenho nos bastidores com os assessores dos senadores, eles já sabem de tudo, independentemente desse relatório da OEA. Não tem mais, e como o Augusto também muito bem colocou, vai chegar um momento que quem vai pedir anistia vai ser o outro lado, o lado torturador, porque isso não vai passar impune, não vai. Uma hora isso vai tomar uma proporção que não vai ser mais sobre o Brasil apenas. A gente vem falando muito sobre isso. Essa é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça chamado Brasil Regime Totalitário 2025, né? O regime alexandrino /STF/Lula. Paula, é muito difícil como mãe você ver esses vídeos e não sentir uma revolta, porque a única palavra que passa na cabeça é humilhação, é tortura, é sofrimento e também descaso. O deputado Hugo Mota precisa entender o que está nas mãos dele. Se ele pensa em algum momento em fazer alguns conchavos e usar essa pauta importantíssima para o Brasil, da anistia, e não é anistia, repito, não adianta cortar aqui trechos das nossas falas e publicar de acordo com as narrativas que eles interessam. Anistia para os presos políticos, não é anistia para vândalo, para baderneiro, não. Anistia para presos políticos, para presos que estão sofrendo, para condenados que foram injustamente julgados por um tribunal político, um tribunal ativista, um juiz militante, um juiz político que tem os seus presos favoritos, os seus presos pessoais favoritos. Se o deputado Hugo Mota pensa em jogar essa pauta como a moeda de troca nos bastidores, que ele repense, porque ele tem nas mãos a oportunidade de colocar o nome dele, Hugo Mota, como um dos mais importantes nomes para os direitos humanos no Brasil. Ele tem a chance e a oportunidade de entrar para a história como aquele que não se sucumbiu a essa tortura, que não olhou esses vídeos e disse: eu preciso fazer alguma coisa pela Constituição e pelo lado humano que essas famílias estão passando. Ele precisa corrigir essa injustiça. É bomba! Novo áudio de Mauro Cid revela que ele não falou em golpe. É isso, gente. Um novo vazamento de um áudio agora do tenente-coronel Mauro Cid coloca em xeque mais uma vez a sua delação, porque ele diz nesse áudio: não falei em golpe. E como que fica então a acusação que tá para sair justamente pela tal trama golpista? E agora, ministro Alexandre de Moraes, qual Cid que está falando a verdade? O delator, que ficou preso ilegalmente por meses sem denúncia e só foi solto depois de fazer o acordo e de falar determinadas coisas? Ou então aquele dos áudios espontâneos, falados espontaneamente, e que diz que a Polícia Federal está colocando palavras na sua boca e que dizia que os investigadores queriam que ele falasse de coisas que jamais aconteceram? Ah, gente, essa história aqui é alarmante, porque é mais um áudio vazado do Mauro Cid em que ele nega veementemente o conteúdo da sua própria delação, o que coloca muitas dúvidas, não só no trabalho investigativo da equipe da Polícia Federal nesse caso, mas em cima de tudo que foi feito desde então pelo ministro Alexandre de Moraes com base nessa delação. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar duas coisas nesse vídeo. Primeiro, o que foi que o Cid disse nesses novos áudios vazados. E segundo, eu vou te mostrar algo muito importante. Eu vou te mostrar como que esse novo áudio fragiliza as investigações da Polícia Federal sobre a trama golpista. Lê então aqui comigo a matéria da revista Veja. Olha aí, ó.
Não falei a palavra golpe. Textualmente disse Cid em nova gravação obtida pela Veja. E bora ver direto aqui o texto. Nessa semana, a Radar teve acesso a um novo áudio de Cid, registrado no primeiro semestre de 2024, em que ele amplia as críticas sobre a forma como as suas confissões eram registradas pela Polícia Federal e vazadas para a imprensa. Novamente, o Cid surge irritado ao constatar, segundo ele, que palavras foram colocadas na sua boca, atribuídas por investigadores a ele sem que tivessem sido ditas. Olha as palavras dele aqui no áudio, ó. Olha o que ele disse. Fala, vou te dizer, esse troço aí tá entalado, cara, tá entalado. Você viu que o cara botou a palavra golpe, cara? Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Repete ainda. Então, quer dizer, foi furo, foi erro, sei lá. Acho até a condição psicológica que eu tava na hora ali do depoimento. Fala um palavrão aí, P. Eu não falei golpe uma vez, não falei golpe uma vez. Ele disse 4 vezes que não falou golpe e tá lá, gente. Tá lá no depoimento lá da Polícia Federal registrado. É impressionante como não tem ninguém da imprensa falando disso aqui, que é um escândalo. Isso aqui era para ser divulgado aos 4 ventos, era para ser criticado em alta voz. Vocês imaginam se durante a Lava Jato tivessem vazado áudios do Marcelo Odebrecht falando repetidamente que a Força Tarefa tinha fraudado a delação premiada dele para incluir palavras na sua boca, que ele não falou sobre Lula ou ainda sobre o esquema de corrupção do Odebrecht e da Petrobras, dizendo algo no áudio como eu não falei a palavra Lula, ou ainda eu não falei a palavra corrupção, propina. Consegue imaginar o escândalo que isso seria, gente? O mundo viria abaixo. O céu ia cair sobre as nossas cabeças na Lava Jato. Nós veríamos um furor na imprensa tradicional inigualável. Aquele jornalismo militante da Globo News, a esquerda, os advogados prerrogativas. Ia ser um inferno, todo mundo gritando escândalo, que absurdo. Mas, como é o Mauro Cid falando e como o alvo é Bolsonaro, então não interessa transformar isso aqui em um escândalo. Você concorda comigo que existe aí um duplo padrão escancarado? Gente, isso é errado. Isso é moralmente errado, tá tudo errado. Se você concorda, curta aí com força esse vídeo para mais gente ver isso e a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. E bora seguir aqui na leitura. Olha aqui, ó. Não é possível apontar em qual depoimento do Cid teria ocorrido essa suposta inclusão da palavra golpe de modo indevido. Mas sabe-se que o termo figura nos relatos de Cid registrados pela Polícia Federal desde o início da colaboração. Ou seja, gente, se o Cid realmente não falou a palavra golpe em momento algum nos seus depoimentos, que devem estar lá gravados em áudio, tem que estar, segundo a lei da colaboração tem que gravar. Mas aí, essa palavra foi incluída pela Polícia Federal nos anexos da colaboração, que são os termos de depoimento, então a gente está falando de uma possível fraude processual gigantesca, que coloca mais em dúvida, mais em xeque toda a delação do Cid, que já não era nada confiável desde que vazaram aqueles primeiros áudios em que ele confessou espontaneamente que colocaram palavras na sua boca. Isso aqui, gente, está afetando a investigação inteira. Uma declaração como essa afeta tudo. Porque vamos lembrar que o Moraes fez várias operações policiais com base nessa delação. Assim como ele fez o indiciamento da Polícia Federal lá de Bolsonaro e dos outros 37 investigados da trama golpista, em cima também dessa delação. É importante que isso seja investigado e esclarecido quanto antes. Até porque toda a imprensa está dizendo que o PGR Paulo Gonet vai denunciar o Bolsonaro e todos os demais envolvidos na trama golpista ainda nesse mês, a qualquer momento, talvez até nessa semana que vem. Como que uma denúncia desse calibre vai ser oferecida com base em uma delação tão frágil e sobre a qual pendem tantas dúvidas? Essa delação ela está tão minada que eu não vejo como ela sustentar uma acusação criminal com uma mera prova de corroboração ou de confirmação ou com reforço. Não, são necessárias provas totalmente independentes dessa delação. Eu já mostrei outras vezes aqui no canal que a lei da delação premiada proíbe acusações ou condenações só com base na palavra do delator. Precisa de uma prova de confirmação, de corroboração que reforcem a palavra do delator. Contudo, neste caso, a delação vale menos do que o papel usado para registrá-la. Não vale nada, porque não é possível saber em quem confiar. Em qual Mauro Cid que você confia? Naquele espontâneo que nega o que a Polícia Federal registrou no papel? Ou então naquele dos depoimentos registrados pela Polícia Federal que vão garantir para ele um prêmio?
comprados, vamos dizer assim, dados em troca de um prêmio. Não comprados, né, mas entregues em troca de um prêmio. Olha, por isso na Lava Jato a gente sempre tratou a palavra do colaborador com o pé atrás. A gente sempre exigiu prova de confirmação. E a gente sempre colocou que se ele mentisse, faltasse com a verdade, ia cair tudo. Mas nesse caso tem vários depoimentos dizendo, olha, colocaram palavras na minha boca. E estão lá, estão usando. Por quê? Porque estão achando essencial para derrubar Bolsonaro. Conta aí para mim nos comentários. Em qual dos dois Mauro Cides você confiaria? Você confiaria no espontâneo ou naquele dos depoimentos registrados pela PF que, segundo ele, colocou palavras na boca dele? Pois é, tá aí. Você viu então esse vídeo que mostra essa barbaridade, né? Essa mulher aí mostrando realmente a situação ali de mulheres mães que deixaram seus filhos ali e estão presas totalmente sem nenhum motivo realmente justo e plausível, né? E neste vídeo não tem como assistir e não ficar indignado. Agora, a boa notícia, pessoal, a boa notícia que eu tenho para trazer aqui é que parece mesmo que o ditador da toga Alexandre de Moraes está morrendo de medo, apavorado, pelo menos é o que tudo indica, porque ele acaba de soltar Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, aquele que está preso há quase 2 anos ali em Brasília, estava preso, longe da sua filha, da sua família, e agora foi solto. Olha só, pessoal, que coincidência, justamente na semana onde a OEA veio aqui no Brasil, justamente na semana em que explodiu outras denúncias ali em Brasília, ali também nos Estados Unidos com relação a USAID, aquela agência humanitária, né, que financiava ditaduras, justamente nessa semana onde também Moraes libera aí os perfis nas redes sociais do Luciano Hang da Havan, do Guilherme Fiuza, o jornalista da Jovem Pan, e também do Monark, aquele percursor ali do podcast Flow. Pois é, pessoal, o Moraes está apavorado, está recuando e agora soltou até o Daniel Silveira. E o que pode acontecer nas próximas horas e nos próximos dias? Será que ele vai continuar soltando presos? Vai dar anistia para mais alguém? Será que vai perdoar, então, Jair Bolsonaro nos 2 processos que ele tem ainda para responder ali em Brasília? Pois é, pessoal, parece que a esquerda sentiu, o sistema sentiu, porque o Donald Trump veio com os 2 pés na porta e está desbaratinando aí essas agências, essas ONGs que falam que estão ajudando aí humanitariamente, mas que financiam ditadura. E agora a verdade apareceu. E aí, pessoal, você viu aqui o Deltan Dallagnol falando sobre essa questão ali do Mauro Cid? Ele nunca falou sobre golpe, essa invenção da mídia. Vamos querer entender que foi da mídia, mas talvez foi lá dentro mesmo da justiça, invenção de que o Mauro Cid tenha falado que o Bolsonaro queria aplicar um golpe. Ele nunca falou isso e agora fica provado mais uma vez isso. Pessoal, inclusive o ministro da Justiça de Lula, falou com a sua boca que não houve golpe. O que houve foi uma baderna, o que houve foi um tumulto. Até mesmo o Gilmar Mendes, ministro do STF, durante uma palestra lá na Europa, ele citou isso e falou: não houve golpe, o que houve foi uma baderna, o que houve foi um tumulto. É de cair o queixo, mas eu tenho minhas impressões que alguns ministros, talvez o Barroso, Flávio Dino, que é muito amigo de Lula, está monitorando e está passando informações ali para Alexandre de Moraes, falando assim, olha, segura a onda aí, recua um pouco, solta, porque o chumbo vai vir grosso para o nosso lado. E é claro, pessoal, quando vier para cima de Moraes, vai para cima de todo mundo. Então é lógico que os ministros ali estão assessorando Moraes e ele começou a liberar, pessoal, começou a liberar perfis na internet, começou a liberar presos. Olha só, pessoal, o inquérito das fake news que começou lá atrás, já tem 6 anos, ele vem prorrogando, a cada 6 meses ele prorroga. Será que agora também ele vai acabar com o inquérito das fake news? Que na verdade não existe crime de fake news na nossa Constituição. Ou seja, nós brasileiros, né, muitos youtubers, muitos políticos, muitos conservadores estão respondendo por um crime que não existe na Constituição brasileira, que é o crime de fake news. Não existe na Constituição brasileira, pelo menos ainda, né? E aí, até aquela historinha de regulamentação das redes sociais
sumiram com esse caso, não estão mais falando. Estranho, né? Justamente nessa semana aí as coisas começam a acontecer e vem mais por aí, porque Elon Musk não esqueceu aqueles 24 milhões lá que eles cobraram de multa e deixaram o X sem funcionar aqui no Brasil, cobraram multa da Starlink e pressionaram eles. Eles não esqueceram e eles vão querer o troco, tá bom? Olha só, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.